pelo que eu vejo acontecer aqui no Brasil e também pelas notícias que se tem em Angola e em Portugal também, né, que é derivado de uma falta de união, de coesão, que isso são coisas que nós vamos conversar no decorrer do podcast, né? E, bom, meu nome é Fábio Chamon, moro na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, e estou com Max Brito, que está na Europa, e Samuel, que está em Angola. Bom dia a vocês, já que aqui são 9h47. E uma boa tarde a toda a gente. Daqui são 2h47. Olá, boa tarde a todo mundo. Daqui é o Samuel de Angola. Aqui são 13h47. E o Fábio estava quase a dizer na Angola. Isso irrita muitos angolanos, mas está perdoado. Não sei. Porque aqui, se eu já notei isso, que em Portugal e Angola não se fala, por exemplo, na África. Se fala em África, né? Já notei isso. Eu também nunca percebi muito bem o porquê de ser uma maneira ou da outra. Porque Que as pessoas se irritam com tudo. Okay. Vamos entrar no tema, então? Qual é o tema de hoje, Fábio? Vamos lá. Eu acho que tem vários temas. Vou começar com um tema introdutório, que é o que você respondeu, professor Felipe Quintas, que você disse que o erro do Brasil é não ter se apoiado na questão lusófona, mas de ter construído uma cultura própria. Realmente eu fiquei balançado com o que você disse até para mim, porque a leitura que nós temos aqui é que o Brasil tem essa cultura de fazer uma nova assimilação, de fazer uma nova síntese, que é herdada de Portugal, mas você mencionou até o exemplo da Austrália, que afirma ter uma cultura britânica, mas tem uma cultura própria, que o Brasil não ter esse horizonte. Realmente eu achei interessante o que você disse e cabe refletir. Sim, eu disse isso por quê? Porque se você vê, a cultura é como se fosse um ser orgânico, né? É um conjunto de soluções para problemas, né? Um conjunto de soluções para problemas e da convivência entre as pessoas. E a cultura é uma coisa que é tão enraizada nas pessoas que você vê que há culturas que sobrevivem até a genocídios, né? Não é o exemplo que eu dei naquela resposta, mas compara a fraqueza com que a cultura brasileira, né, do jeito que existe hoje, está a resistir à expansão anglo-saxônica e a resiliência, por exemplo, da cultura grega, armênia, né, judia ou praticamente, ou dos curdos, né, que apesar de sofrerem pressões políticas, econômicas e até genocídios, né, continuam a manter a sua cultura viva. Então, quando eu digo que o Brasil não tem uma cultura, não é uma questão de insultar ou menosprezar o que o Brasil está a fazer, mas é como se estou a falar de um facto que a cultura brasileira, pelo tamanho que o país tem, não tem a resistência de uma cultura natural, né, confiante em si mesmo, diante da expansão anglo-saxônica. Então, eu acho que essa é a parte que o desejo do Brasil de ser uma coisa, né, o impede de ver este erro inicial. Portanto, mas em que sentido é em que achas então que o Brasil está
está sem uma cultura, sem uma direção própria, no sentido em que se sentem um bocado fragilizados, ou no sentido em que se sentem envergonhados de mostrar a sua própria cultura, de se descobrir eles próprios e de poderem afirmar que têm a sua maneira de estar e a sua maneira de ser no mundo. Porque eu olho para Portugal e Portugal, pronto, é uma terra com quase 1000 anos de história, uma cultura própria, sempre a independência dos espanhóis e tudo mais. Mas mesmo agora, nesta altura, eu diria que também Portugal tem uma crise de identidade, não é verdade? Em que se sente, como é que é dizer, para já parece que esqueceu o passado por completo, uma amnésia quase completa, e a segunda que se sente muito, muito em baixo, ou muito abaixo em comparação aos restantes países vizinhos, como também àqueles que estão mais próximos culturalmente. Portanto, eu não sei se isto é só o Brasil, se é só o Portugal, se é só Angola, mas qual é que é a vossa opinião neste sentido? Bom, se eu posso desenvolver, ou seja, no caso do Brasil, né, quando houve a separação com Portugal, houve a independência brasileira, então há um desejo de autoafirmação política. E parte desse desejo de autoafirmação política se exprime em um desejo de ter uma autoafirmação cultural. E, obviamente, que há elementos da sociedade brasileira que são naturalmente anti-portugueses. Por exemplo, quando foi proclamada o Império Brasileiro, né? Parece, por exemplo, que houve uma revolta, alguns dos escravos aproveitaram a ocasião para fazer uma revolta e exprimiram essa revolta no sentido de serem com um motim contra os portugueses. Então, há esse desejo da independência política e daí passa-se a se fazer uma independência cultural. E você vê que no Brasil isso vai repetindo em ciclos. Tens, por exemplo, talvez se livrar do imperador foi motivado um pouco por isso. Depois, na década de 1920, tínhamos aquele que eles chamavam de movimento modernista, talvez o Fábio consiga explicar melhor, que Uhum. tentava dar uma afirmação cultural brasileira do mundo independente, né, do fundo cultural lusófono, ou luso. E depois vai agora se exprimindo nesse nacionalismo verde-amarelo, tanto no dinheiro como no hino nacional, em que não há nenhuma referência a um povo, né? Não existe nenhum povo, existe apenas um território Brasil que pertence a todos e o pouco de referências que você tem a Portugal são sempre manchadas como aliás, essa história dos brasileiros reclamarem que os portugueses roubaram o ouro. Sim, levaram o ouro, mas naquela altura Brasil era Portugal, ou seja, eram todos cidadãos portugueses. Então, acho que esse desejo de independência do Brasil é que leva a esse desejo de independência cultural. Agora, Portugal tem um efeito contrário, porque é o seguinte, o Brasil tem muita coisa que não funciona, mas pelo tamanho que o país tem, ele tem uma potência quase que inata e independente da truculência ou da corrupção Uhum. dos brasileiros. Estás a ver? É como um gigante apesar de si mesmo. Enquanto que Portugal tem um problema contrário, é que como perdeu a independência política e econômica com o fim do Império, né? Uhum. Então, como se sente dependente, então também culturalmente também quer se tornar dependente para poder suportar, né, essa queda Uhum. de prestígio. Mas isso não é automático, porque você tem povos que, apesar de não ter nenhuma independência política, continuam a existir como povo e cultura. Os polacos, por exemplo, Ok. divididos entre dois impérios, né, conseguiram renascer das cinzas. Ou seja, não é Uhum. uma inevitabilidade, é um problema cultural. Boa reflexão. Realmente, o caso dos polacos era bastante difícil, né? Que tinham as duas maiores potências da Europa lado a lado e nenhuma delas era amigável. Eu acho que se calhar um caso semelhante é os curdos, hoje em dia, que também não têm sequer um país próprio, são perto de 30 milhões, com a sua própria cultura, com a sua própria língua, com a sua própria identidade da nação, e que mesmo assim todos recusam, inclusive é o mundo ocidental. Exato. Agora, o brasileiro aqui não está dizendo nada. Será que o Fábio está a carregar aí uma espingarda para responder, Fábio? Não, estou apenas ouvindo o que vocês estão dizendo, né? Você falou do movimento modernista, enfim, eu tenho receio de ser o tiozão do churrasco aqui, no sentido de falar de narrativas que
movimento modernista no Brasil foi baseado no que teve na Europa, né? Ok. Principalmente o que aconteceu, por exemplo, na Espanha, né? E eu acho que houve uma tentativa de mostrar, né, a importância da nacionalidade brasileira, né? Mas de certa forma foi uma influência europeia, né? A Até arte isso, moderna arte. Hã? até isso foi influência europeia, então, no final do dia. O Rubem, mas eu acho que o movimento, aliás, falando em movimento, eu recomendo, eu ainda não li o quinto movimento do Aldo Rebelo, que fala da construção inacabada do Brasil. Mas a, mas a arte moderna no Brasil, de certa forma, em algum momento se procurou buscar a afirmação da nacionalidade brasileira, né? Mas foi uma coisa que impactou a sociedade. O que eu sei, que o Rubem Gonzalez fala isso, que na Espanha o chamado modernismo serviu, é o que a gente chama de identitarismo hoje, que serviu para impactar a sociedade, né? Uhum. E não é à toa que o franquismo cresceu neste país, né? Como resposta. Mas, hã? Como resposta, Como finalmente. resposta, né? Sim. Sim. E mas mas o que eu posso dizer é é, que o Brasil, a arte moderna foi uma das etapas de, ao menos, se procurar manter uma certa construção da brasilidade, né? E, mas eu acho que tem vários momentos de construção da brasilidade. O futebol mesmo foi um movimento de construção da identidade nacional, porque as pessoas viram a elite jogando futebol no início do século XX, gostaram, e aí começou a reproduzir, né? Então você tem movimentos de construção da identidade nacional, mas eu acho que o que eu achei interessante é essa questão de até onde o Brasil se desvinculou das tradições lusófonas e até onde incorporou, né? Acho que isso que eu achei interessante no que você disse, Samuel. Sim, exatamente, porque se você ver, tenta pensar, assim, o Brasil foi feito de várias influências, né? Mas algumas influências foram feitas realmente para se autoafirmar. Por exemplo, a, acho que a arquitetura do princípio do século passado era copiada da França, né? Muitas das modas intelectuais que o Brasil tem também foi copiado da França, muito dos Estados Unidos. E obviamente que há elementos que são propriamente brasileiros, mas são feitos também com um desejo de autoafirmação, como a maneira de falar, né? O português brasileiro, com gente, cara, esse português da... Sim, mas olha, tem um professor brasileiro que realmente fala do preconceito linguístico. E ele levou a lógica até o fim, dizendo que corrigir as pessoas é um ato de discriminação. Então, cada um tem direito à sua língua, digamos, né? Então, se o favelado fala do jeito que fala, corrigir o favelado é discriminação. Tem que deixar ele falar como ele fala. Mas por outro lado é perpetuar que continua a ser um favelado, não é? Porque depois quem cresce dentro da favela dificilmente vai conseguir estudar numa universidade de respeito ou conseguir sair daquele ciclo, não é? Vão sempre colocar etiquetas, portanto fecha aí muitas portas. Exatamente. E você coloca a etiqueta e o que você também faz? Você
ou seja, você cimenta na mente dele os erros que a linguagem, que a língua traz. Porque o jeito de você falar também tem influência sobre o tipo de personalidade que você tem e sobre a maneira com que você encara as pessoas, né? Por exemplo, aqui em Angola é famoso que os congoleses falam todos de uma maneira, em Lingala, né? Quando falam Lingala, falam sempre de uma maneira exaltada, alta e rápida, né? E então, e quando eles falam português, falam mais calmos. Ok. Ou seja, em Lingala ele não consegue resolver nenhum problema, mas consegue discutir e gritar. E em português ele é obrigado a tentar ter algum discurso com coerência. Bom, só bom, quanto à arquitetura, até concordo em parte, só fazendo alguns apontamentos. Em parte eu concordo é, com o que você disse. De certa forma, a arquitetura teve influência francesa, principalmente o Le Corbusier, mas o Brasil teve arquitetos que passaram a ter, a partir daí, um estilo próprio, nacionalista, né? Como Oscar Niemeyer, né? Que fez os prédios em Brasília, né? A Uhum. arquitetura do Niemeyer muito autêntica. E mas falando sobre a questão essa questão do favelado que isso é interferir, que não sei o que, eu acho que isso aí, de certa forma, tem um certo identitarismo. Eu vi uma transmissão do professor Felipe Quintas que ele entrevistou o músico Pablo Castro e ele diz que parece que você não pode ensinar boa música às pessoas porque é taxado de elitista, né? E aí o objetivo eu acho que é não dar uma boa educação às pessoas, né? E permitir o fato de criar tribalizações e não permitir uma certa Ah, unidade nacional, né? portanto, neste caso, garantir que a pessoa não consegue escapar do pequeno contexto onde mora e pelo menos integrar-se no resto da sociedade, se assim o entender. Em outras partes, claro. Sim, isso mesmo. Sim, E e às vezes vai. isso não é feito por um plano central. Às vezes isso também é uma estratégia de sobrevivência que Uhum. as pessoas têm. Claro que as pessoas, quando fazem inicialmente, acham tudo lindo, mas pode ter consequências a longo prazo, né? Por exemplo, se um jovem passa toda a juventude a beber e nunca se preocupa em trabalhar, quando terá 40, 50 anos, epá, só estará pronto para se enforcar, porque a vida vai se tornar insuportável e as qualidades de jovem que ele tinha já não vão existir. Uhum. Agora, sobre o exemplo que nós demos da Austrália no princípio, né? Para não dizer que o Brasil é o pior país do mundo, eu não estar aqui tipo, tô a agredir o Fábio, mas esse mesmo fenômeno, né, da negação de si mesmo, também se vive, por exemplo, com o Canadá. Então, o Canadá, por exemplo, se você notar, a bandeira da Austrália ainda tem aquela cruz, né, a cruz do Mar do Sul. Não, tem a cruz do Mar do Sul e tem a bandeira britânica, creio eu. Uhum. Enquanto Sim, que a sim. bandeira do Canadá, nos anos 80, trocaram para meter aquela folha, né, daquela árvore que eles tiram aquele suco, né? Mas parece com uma folha de liamba, a folha de liamba vermelha. Então, antigamente a bandeira do Canadá, eu nem lembro porque era criança, mas era uma bandeira assim britânica. Então, trocaram a bandeira, houve uma ênfase mais no fator da imigração do que no fator nacional. E hoje o Canadá, por exemplo, está a perder a sua identidade britânica. Então não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno parece que é comum a vários países ocidentais, né? Uhum. Os, os motivos podem ser diferentes, mas há esse paralelo aí, porque no Brasil o motivo eu sei que é o desejo da independência, né? Ou achas que tem outro motivo, Fábio? Repete a pergunta. Eu estava pesquisando quando surgiu a bandeira do Canadá, que é de 65.
Repete a pergunta, por favor. Ok, o desejo de autoafirmação brasileiro, acho que só tem o cultural brasileiro, achas que só é motivado pelo desejo de independência política ou achas que é motivado por outros fatores? Eu acho que não sei, eu acho que acho que uma das coisas mais ricas na lusofonia é a questão do regionalismo, né? É, de cada região dos países lusófonos, cada pessoa procurar exercer uma cultura própria, né? O que à primeira vista pode dar a entender que é a manifestação da cultura popular, né? Mas eu não vejo, a princípio, a cultura tradicional querer estar associada, talvez, a um ideário de independência política ou alguma manifestação ideológica. Diferente do que está acontecendo hoje, e principalmente alguns programas do professor Felipe Quintas, ele fala da questão da relação da música e identitarismo, né? Que se tem propagado essa questão, que é basicamente deixar as pessoas burras, né? Principalmente para fazer a distração à enésima potência, né? E o problema é as pessoas, por exemplo, ficarem preocupadas se o cabelo está roxo ou se está verde, né? Uhum. Mas aí eu entendo que tem inserção ideológica. Quando você tem a criação, você tem infiltrados, principalmente de outros países, que buscam criar ideologia, né? Mas eu acho que a manifestação da cultura popular vai muito além disso. Eu recentemente visitei até o galpão das paneleiras de Goiabeiras, que ela fabrica uma panela que faz a muqueca capixaba. Eu noto que ali não tem nenhum interesse de afirmação, querer se afirmar politicamente, né? É uma coisa que brota da manifestação popular. Mas eu acho que mas os identitários é que elevam à enésima potência essa questão da produção cultural para fins puramente ideológicos, puramente políticos, principalmente querendo criar uma forte tribalização. Portanto, e dessa Yeah. maneira começam também a ter um efeito nefasto por vezes. Ou seja, aquilo que são hábitos locais, coisas muito interessantes, na verdade, de repente começam a ser utilizadas de modo político, e a única maneira que tens de distanciar disto é distanciar dos teus próprios hábitos culturais, que se calhar a tua mãe teve, a tua avó teve, para evitar ser rotulado com esses grupos que se aproveitam. Sim, exatamente. Aqui, por exemplo, está a acontecer. Aqui é uma espécie de estratégia de agitação política máxima, ou seja, agita-se todos os grupos possíveis e imagináveis. E Ok? um deles, por exemplo, é os homens que são contra o preconceito capilar. Então, Ah, segundo estes. Sim, eles Olha, são olha, contra o preconceito capilar. vou fazer uma interseção. O Hélio Calazans disse que existe homofobia contra o negro gordo, a homofobia contra o negro magro, que são as microbolhas. Então, segundo esses iluminados, há uma conspiração contra o cabelo, entre aspas, africano. Então, a lógica deles é a seguinte, é que há uma discriminação porque a pessoa sem ter um cabelo europeu é permitido ele ter o cabelo longo e bonito, mas se tiver um cabelo africano, corta-se o cabelo dele. Então, isto é uma discriminação contra a nossa identidade. Eles dizem até o slogan deles é meu cabelo, minha identidade. O, o problema agora é o seguinte,
é que, na verdade, os cortes de cabelo, entre aspas, étnicos, eh, não são assim de aceitação larga e são, ou seja, há uns cortes que são tipo exóticos, né? Acho que os mumuilas, eles colocam barro na cabeça, fazem trança e colocam barro na cabeça. Na Lunda faziam trança dos homens, mas já não é popular. Então, então não há nenhum corte africano exótico realmente que eles estão a defender. O que eles estão a defender é o Rasta, que é, né, que é uma importação da Etiópia e uma importação da Jamaica. Que é precisamente o Então, único que vem de fora. se vem de fora não é nosso. Mas então, eles infiltraram a Associação dos Estudantes Angolanos e agora agitam os miúdos para fazer manifestações pela LIPE contra o preconceito capilar. Dizem também que é contra o racismo, porque supostamente, se a pessoa for branco ou mestiço, não lhe cortam o cabelo. Enquanto que, na verdade, é uma questão de higiene e de, digamos, né, de você tentar treinar as pessoas a serem bem apresentadas. Porque agora, todos os revolucionários angolanos têm cabelo despenteado, boné do Che Guevara, barba de Aham. Fidel Castro e um ar assim de quem fumou muita lhamba. Então, então, ou seja, não faz sentido, né? Mas, e agora, as pessoas que realmente têm algum corte de cabelo exótico que é da sua tradição, ficam também misturados nisso, Uhum. E são associados. desnecessariamente. São associados a isto, ou seja, escolher elementos aleatoriamente da cultura como instrumento político acaba destruindo a própria cultura. Eu acho que no Brasil também teve algo similar, né? Onde se escolheu, acho que o samba carioca como a música nacional brasileira, enquanto que você tinha outros estilos disponíveis. E o mesmo também em Angola. Em Angola, o uso da cultura para fins de política e propaganda foi tão avançado que a maioria dos atores políticos atuais, né? Talvez os que têm menos de 40 anos não, mas os que têm de 60 para cima, né? Que agora já são avós, a maioria deles eram músicos quando eram jovens, porque eles começaram seus partidos políticos como grupos musicais. Tem uma famosa foto do ex-presidente, né? A tocar uma viola, também era músico. Então faziam os concertos e os concertos eram o instrumento de mobilização política. Uhum. E de facto continua a ser assim. Se formos a ver, é o entretenimento, aquilo que as pessoas consumem durante o dia, que isto traz as pessoas com que se tornam mais familiares a elas. Naturalmente que as pessoas se identificam mais, confiam mais e eventualmente podem assumir uma posição de dominância, não é verdade? E de serem votados para isso. Agora, eu recordo-me que em Portugal, por exemplo, um dos ministros mais corruptos que já tivemos, o Dr. Sócrates, foi inclusive preso durante um ano e que ainda está em julgamento. Na altura que ele foi preso, foi única e exclusivamente como forma de prevenir que ele fosse eleito novamente. Porque, apesar de já ser conhecido os casos e todos os problemas que existia, o povo iria novamente votar no Dr. Sócrates. Portanto, é um daqueles casos em que se torna muito complicado voltar a trazer um bocadinho de lógica ou um bocadinho de consciência a quem vota. Resumindo, o Sócrates era o Lula antes do Lula. Por acaso são grandes amigos, os dois. Ei, é realmente o meu grande amigo Sócrates. Mas bom, acho que isso foi só uma conversa introdutória, mas eu acho que a questão é ver é importante também conversar com vocês sobre. Eu acho que as universidades podem pegar tudo isso que nós estamos falando, principalmente a importância da cultura popular que vem para fortalecer uma nação. Quem tem contato diretamente com a cultura popular sabe que você é constantemente chamado a, a buscar coisas maiores, como preservar o seu país, desejar o melhor para o seu país. Por Uhum. isso que existe esse esvaziamento
de acesso a produtos de cultura importada, né? Mas eu acho que o cerne da discussão que nós temos que fazer é o que as universidades podem fazer para fortalecer, né, a lusofonia, né? Eu acho que mantenho o que eu disse, né? Eu acho que o país que mais foi aplicado com fidelidade em 1984 foi Portugal. A cultura do esquecimento é impressionante. A cultura do esquecimento sobre o povo português eu acho que deixaria o Orwell estarrecido, né, pela obra que ele escreveu. E aí a questão é saber o que as universidades podem fazer, porque aqui se diz que o Brasil é um país sem memória, né? Então procura se mostrar. Então eu acho que a questão da memória não é muito forte, não se procura investir fortemente na lusofonia, né? Mas 1984 foi uma obra em Portugal magistral. Acho que foi uma obra assim aplicada à enésima potência por conta dessa cultura do esquecimento e por conta dessa cultura de se basear apenas nas novas informações que procuram reescrever a história. Portanto, Então eu... Hã? Como apagar um país? Sim, sim. E aí a questão o meu maior desejo em relação à lusofonia é começar por Portugal, são as universidades impregnarem sempre, principalmente pelo YouTube, pelas mídias digitais, as universidades procurarem impregnar fortemente uma forte consciência lusófona. Como vocês sabem, eu sou filho do Duplo Expresso, né? Duplo Expresso que dá informações altamente relevantes, né? De principalmente evitar essa alienação da substituição de informações. E eu gostaria que as universidades, de portuguesas que viessem a influenciar as demais universidades, toda a lusofonia viesse a ter esse papel de fazer meta-análise e difundir sempre essa consciência lusófona para acabar com esse 1984. Eu acho que é importante o Bloco de Direita pensar nisso e as universidades portuguesas virem incomodar. Só para terminar, eu não conheço nenhuma reclamação sobre as universidades de Portugal. Não sei se elas aplicam acredito que elas não aplicam a chamada pedagogia colonial, como diz o professor Pedro Augusto Pinho, com o professor Felipe Quintas. Acho que seria interessante até o André Nunes chamar o Felipe Quintas, chamar o Pedro Augusto Pinho, chamar vocês para falar da pedagogia colonial, que é justamente visando a falta, né, de sentimento de soberania e de independência cultural e intelectual. Um dos exemplos de pedagogia colonial que talvez as universidades de Portugal venham a sofrer, o estudo de economia descobri para um semi-analfabeto petroleiro, que é o Rubem Gonzalez, ele disse que as universidades de economia no mundo todo é para catequizar as pessoas a adotar medidas econômicas ineficazes. Os Estados Unidos, por exemplo, adota a teoria monetária moderna, que é imprimir dólar, mas nas universidades do mundo todo ela ensina que não se pode imprimir dinheiro. E todas as práticas de emancipação de um país são difundidas, que impedem a emancipação de um país, são difundidas nas universidades
são difundidas nas universidades para impedir o progresso. Não sei se Portugal sofre com esse impacto nas universidades de economia, mas eu acredito fortemente que as universidades em Portugal, se fazer a receita do duplo expresso, vai desembocar uma revolução no mundo, em todo o mundo lusófono. Ok. Isso faria muito sentido dessa perspectiva. Agora, a grande questão, pronto, eu diria que a universidade hoje em dia já é uma universidade moderna, em que já entende o Brasil e Angola como países próprios, com uma cultura própria. Agora, o que eu acho mais engraçado é que numa universidade, por exemplo, seja também um sítio onde a cultura se mistura muito, onde uma pessoa consegue ter a oportunidade de estar, por exemplo, noutro país e também consegue ter a oportunidade de alcançar um patamar de conhecimento superior àquele que quando entrou. Ou seja, abrir a mente não só a nível de conhecimento, mas também a nível de estratégias, a nível de contexto, a nível de amigos que faça e da rede que cria para poder ir para outro local. E eu acho que isso é aquele papel mais fundamental de uma universidade, realmente será preparar esta geração de jovens, né, para o futuro. E se esses jovens já tiverem uma mentalidade muito mais lusófona, ou seja, já olhando muito mais para o Brasil, já olhando muito mais para Angola, como hipótese por exemplo, empreendimentos, hipótese de estudar, hipótese de concorrer a concursos públicos em ambos os lados do continente, onde calhar. Eu acho que já estamos a abrir muito os olhos deles para o que possa vir e a prepará-los mais para sobreviverem nesta difícil sociedade, não é? Qual é que seria a vossa opinião? Bom, pessoalmente, eu sou da opinião um pouco contrária, em que eu acho que não é o estudante que deveria ir para a universidade em outro país, mas a universidade é que tinha que vir para o estudante, ou seja, em vez de saírem estudantes angolanos para irem para Portugal ou para o Brasil, os professores daqueles países que vinham para Angola para dar aulas aqui. Porque eu Ok. acho que é muito mais barato, né, você criar um estilo de vida um pouco ocidental de classe média para o professor cá, do que você pagar pelo estilo de vida, né, dos 100 ou 50 estudantes que ele teria cá, mas no Brasil. Ou seja, porque, por exemplo, para você ter um estudante angolano em Portugal, não sei quanto é que é, mas no Reino Unido acho que são, no total, para um curso de 4 anos, talvez $100.000, né? $25.000 anualmente. Com esses $25.000 anualmente, você teria, né, um professor britânico cá em Angola dando aulas para muito mais pessoas, pelo preço de um bolseiro. Agora, É uma e perspectiva muito boa, sincero. sim, esse é a nível do custo, né? E se você notar, há alguns brasileiros que vêm dar aula aqui, brasileiros, cubanos, alguns portugueses, mas não tem a mesma aderência que teria, porque as pessoas de classe média e alta que pudessem ser os seus clientes, a maioria deles tentam estudar na Namíbia, Brasil, Portugal, África do Sul, são os destinos mais populares. Mas além do custo, eu acho que há um problema em que o Brito estava a falar dentro, que a universidade serve para criar relações, para criar novas perspectivas e tudo mais, mas há um efeito nefasto em que você tira a pessoa na idade de formação da sua personalidade, você tira ele do país, de Angola, levas para o Brasil, para Portugal, ele cria a sua personalidade lá, mas o problema é que quando ele volta para Angola, essa nova personalidade, esse novo gosto da vida que ele tem é inadaptado ao que ele encontra cá. Então, há esse fenômeno dos bolseiros que não se adaptam ao contexto angolano e depois tentam a todo custo voltar aos países onde se formaram. E este é um dos problemas que eu vejo com isto. Não que eu seja contra totalmente a ideia, mas é um problema real que existe. Sim, sim. Eu acho que é uma bela perspectiva, realmente, e não tinha pensado dessa maneira e acho que tens toda a razão. Porque se formos a fazer as contas, em 100 alunos, imaginemos então que cada um pague esse valor de 10.000 euros, não é verdade? Então já estamos a falar de 1 milhão de euros que é gasto. E esse valor, se fosse utilizado para dar um bom ordenado ao professor e boas condições ao professor em Luanda ou em Angola, por exemplo, então sim, já não só ficaria mais barato, como também teria um efeito muito mais permanente na sociedade, porque seria capaz de alcançar mais pessoas. Esses 100 alunos ficam em Angola,
continuam em Angola e veem mais oportunidades em Angola. E é claro que, pronto, isto é apenas uma parte do puzzle, não é verdade? Isto não pode ser só com a educação, porque depois de educação também é necessário dar saída. Ou seja, isso requer que o governo, digo, o governo angolano neste momento, que tenha que investir também em ciência, não é verdade? Garantir que existem institutos de pesquisa, garantir que existem empresas que são mais inovadoras, por exemplo, a nível da informática, para poderem ter o desenvolvimento próprio, investir a nível daquilo também que se vê noutras partes do mundo e garantir que há espaço suficiente para esses testes. Aí eu acho que o governo é importantíssimo, na verdade, a parte dos impostos e no financiamento para garantir essas experiências, porque é mesmo uma experiência, não é propriamente um negócio que vai dar lucro imediato, mas que pelo menos vai garantir que os jovens em Angola conseguem aprender ao nível que se vê noutras partes do mundo e depois conseguem aplicar esses conhecimentos também de novo, novamente em Angola, porque imagina que és treinado para ser um engenheiro de topo, capaz de trabalhar em qualquer parte do mundo desenvolvido, mas depois na tua própria terra não tens saída onde aplicar esse conhecimento. É frustrante e acho que muitos se vão embora, tal como tu dizes. Ou seja, não têm qualquer fundamento, mesmo que o ordenado não seja uma grande coisa lá fora, preferem trabalhar lá fora do que não estar a trabalhar nessa área lá dentro. E acho que sim, acho que é Exatamente. muito E eu vou interessante. te dar um exemplo, vivo disto. Eu estava na palestra do TED Talk Luanda, né? Acho que era 2017 ou 18, e Uhum, um dos palestrantes era um angolano que fez o curso superior, mestrado de engenharia nuclear. uhum, E quando ele volta para Angola, obviamente que a gente não tem um reator nuclear disponível, então ele trabalha na Bolsa de Valores. É uhum, programador, né? Diretor da tecnologia de informação da Bolsa de Valores. Não que eu o julgue mal por ter feito essa escolha, porque se realmente nós tivéssemos um reator, ia ser, ele fez uma aposta certa, mas como uhum, não tem, pá, pelo menos os outros talentos que aprendeu na universidade servem para alguma coisa. Agora, o uhum, problema é quando as pessoas utilizam a universidade apenas na parte de instrumento de ascensão social, né? E quando chegam no fim da escada não tem nada para eles, aí que você tem este cenário de frustração, que aliás, por exemplo, que aconteceu na Tunísia. A Tunísia foi o país que mais formou quadros superiores nos anos que antecederam a Primavera Árabe. E foram uhum, esses jovens formados e mais sem saída que acabaram sendo o combustível da revolta. Ou seja, há uma gestão aí, não é só a educação, também uma gestão social que tem que ser vista nisso. uhum. Como adaptar as necessidades do mercado, né? Face aos desejos das pessoas de ascensão social e os custos. Como Uhum. triangular as três coisas. Portanto, poder existir então um equilíbrio. Porque no Brasil eu diria que há bastante saída, não é verdade? Uma pessoa, mesmo tirando um curso superior numa área técnica muito específica, ainda consegue ter centrais nucleares, ainda consegue ter desenvolvimento aeroespacial, mas eu diria que em Portugal e em Angola já não é o caso, e muita gente imigra realmente. Sim, não é o caso. Mas ainda há muito trabalho que pode ser feito. Ou seja, nós temos uma economia que é maioritariamente primária, tens um pouco de economia secundária e o terciário existe apenas para satisfazer os desejos das pessoas que trabalham no primário. Ou seja, e agora para ampliar isto aí, tem que ter ou seja, o que é que se passa? Por exemplo, se você tem a maioria das terras agrícolas nas mãos das pessoas de baixa renda, eles não têm a capacidade ou os meios para investir em agricultura de alto rendimento. Então, tinha que haver ou seja, transferir as terras para a classe média, ou seja, essas pessoas que estão a fazer cursos superiores de classe média, é que tinham que se tornar a nova classe agrícola do país para que haja mais produção. Mas essas pessoas não querem voltar ao campo, digamos, né? E o problema é que Uhum, quem está no campo não tem sítio para onde ir. E, aliás, isso despoleta às vezes em conflitos. Por exemplo, teve um vídeo que passou em Angola uns meses atrás, em que você tinha seguranças de uma fazenda a bater umas senhoras que roubaram milho. Porque o que é que acontece? A aldeia cresce, precisam de terras para plantar, mas as terras foram dadas a uma fazenda e a fazenda sim está a funcionar, mas o problema é que as pessoas depois não têm sítio para ir. E o fazendeiro também não tem sítio para onde expandir a sua operação, então andam neste conflito os dois. Então, uhum.
e não digo que seja um problema indissolúvel, mas demasiada educação superior, especialmente se a pessoa especialmente se o estudante não vê o custo da educação superior, aliás, eh, pode causar um excesso de pessoas formadas. Por exemplo, o mês passado o governo fechou os cursos superiores de filosofia. As pessoas reclamavam, mas se Uhum. realmente queres fazer filosofia, paga com teu dinheiro e faça um curso de filosofia. Pode ser um bom investimento e pode ter saída, pode ser um mau investimento não ter a saída, mas pelo menos você que fez a escolha, você que assume os custos. Eu acho que é, as pessoas terem esse senso de propriedade, né, das suas Uhum. escolhas o que falta muito na educação superior moderna. Portanto, o saberem crescer e saberem desde já que aquilo que vão estudar agora vai ter consequências. Não é só para ter um curso, mas escolher um curso que realmente seja útil. Que é um problema que temos em Portugal. Nós em Portugal temos muita gente hoje em dia com um curso superior, mas desempregados ou a trabalhar no supermercado. Porquê? Porque a ideia era que ter um curso é o passaporte para uma vida melhor, mas depois também não tinham capacidade de tirar um curso numa área de engenharia, de matemática, de física, de direito, medicina, portanto, os cursos mais difíceis. Acabaram por tirar um curso muito mais fácil, apenas para dizer que tinham um curso, e depois, quando estão cá fora, o próprio curso não lhes abre porta praticamente nenhuma, é isso que descobrem. Mas só descobrem isso no final. Não houve ninguém mais velho do que eles a avisá-los desta realidade. E olha que há uma convergência lusófona aqui, porque há uma música em Angola que dizia que todos os doutores estão no rock. O rock, que é o rock santeiro, o maior mercado de Angola, né? Cujo Uhum. nome é inspirado por uma novela brasileira. Sim, sim. Sim, mas isso acontece muito aqui. Os cursos, digamos, inúteis no sentido que não tem saída, mas Uhum. muitas pessoas estão a fazer curso de psicologia, por exemplo, criminologia, cursos especializados, mas eles não estão a pensar na saída. Agora, há um motivo social, digamos, histórico para que isso aconteça em Angola, é que, digamos, o sistema educativo moderno em Angola começa realmente apenas na década de 40 ou de 50. E não é tanto tempo assim, porque todas essas pessoas agora que têm 60 anos, os seus pais disseram para eles que, olha, se vocês estudarem, vocês vão ter um lugar na administração colonial, vão ter um lugar nas empresas comerciais, né, que operavam naquela altura. E o que acontece é que tinha uma altura que se você tivesse a quarta classe, você tinha um emprego garantido. Depois, se você tivesse a sexta classe, terias um emprego garantido. E a exigência vai subindo porque a cada ano que passa os lugares ficam saturados. Agora, a moda é um pouco como em Portugal. Você precisa ser um doutor em alguma coisa para ter um lugar garantido. Bom, problema, vendo o que vocês dizem, o problema é que o chamado neoliberalismo não garante esse futuro, né? Principalmente por conta da, do achatamento de salários, né? Da retirada de direitos, e principalmente quando se faz os chamados cursos técnicos que visam a substituir os profissionais de curso superior, né? Essa questão, isso eu já vi no Duplo Expresso, que se diz que se diz que se estudar vai vencer na vida, que não sei o quê. Aí vocês mesmos falaram de pessoas que têm curso superior, mas não exercem a profissão, né? Vai trabalhar em outras coisas. Mas isso aí vem de essa questão de abrigar profissionais para trabalhar em várias áreas depende de um Estado forte, né? Um Estado que é indutor do desenvolvimento, que não permite esse esvaziamento de profissionais por conta da, da economia globalizada, né? Principalmente quando se procura desindustrializar um país, quando se procura aniquilar a cadeia produtiva. O Brasil vive a ironia de refinar o petróleo para empresas americanas,
nos Estados Unidos, ou seja, um bando de abutres e oportunistas, e também é necessário entender que se existe essa expansão de vários tipos de profissionais e de qualidade de profissionais, isso se deve ao que se chama de macroeconomia, né? Que é o que aqui no Brasil se deu pelo nacional desenvolvimentismo, né? Entre 1930 e 1980. E o próprio professor Felipe Quintas fala, o Rubem Gonzalez também diz, da questão do nacional desenvolvimentismo, que veio principalmente após o regime militar, de procurar oferecer alternativas, de sempre procurar fortalecer a economia, principalmente a questão da cadeia produtiva, para garantir que uma ascensão coletiva muito grande, uma ascensão social coletiva muito intensa, né? E buscando excelentes soluções para o país, né? E aí que eu entendo que as universidades elas devem influenciar o governo, influenciar setores militares para a construção do país, para que Desculpa, possa... Diga. Fábio. Desculpa, é que tem uma coisa que falaste no princípio, senão a gente vai perder um pouco o fio. Falaste da Aham. questão do neoliberalismo, né? Mas agora eu vou te Falei. pedir para você ver isto do outro lado da moeda. O problema, além da macroeconomia, né, há um problema da microeconomia da educação. É que se a educação é vendida como um produto, ok? Um produto que promete maior renda no futuro, melhor reconhecimento social, ok? E um Uhum. sentido de autoafirmação. Então, o que você pode ter é que as pessoas gastam os poucos recursos financeiros que têm para adquirir um curso superior, gastam o seu precioso tempo para adquirir esse curso superior, com a esperança de ter este produto futuro da ascensão social. E este também é um dos problemas que se vive, por exemplo, aqui em Angola, com algumas universidades privadas, né, que você tem pessoas que estão a gastar, que supostamente ganham o salário mínimo, mas estão a gastar o salário mínimo aqui em Angola, que é entre 100 e 200 dólares mensalmente, né? E que gastam de 50 a 100 dólares com propinas de universidades fazendo curso de psicologia, por exemplo. Então, E vamos eu acho explicar que para o essa público brasileiro o microeconomia termo propina. só sei que Explica vocês para o têm público propina, pá. brasileiro. Desculpa, diga a minha mensalidade, é o custo que você paga para assistir às aulas, né? Não é corrupção. Aqui nós chamamos de gasosa, né? A vossa propina é a nossa gasosa. Agora, porque há um custo, mesmo que a educação for pública, né? Há sempre um custo para essa educação. E acho que o Brito pode comentar um pouco sobre o Portugal, em que descobriram que o- os, custa 2 vezes mais ao Estado, né, educar um aluno brasileiro, desculpa, um aluno português em Portugal, do que custaria este aluno estudar em uma escola privada. E não qualquer uma, das melhores que Portugal tem. Brito, podes comentar sobre isso? Sim, isso foi esta semana, veio um estudo a provar que um aluno, tal como o Sam diz, a estudar no público, custa o dobro de um aluno no privado. O que é um bocado ridículo, porque se formos a ver bem, o ensino privado sempre foi caracterizado como sendo caro, não é verdade? E no final do dia fica mais caro colocar um aluno no sistema público. Ora, isto não quer dizer que eu seja a favor do ensino privado, eu sou muito a favor do ensino público. A única coisa que sou menos a favor é que se desperdice o dinheiro que é enviado para o ensino público. E se os privados conseguem, os privados, atenção, uma escola privada tem que ter lucro, tem que conseguir atrair professores e tem que conseguir ter a qualidade toda sem ter o mesmo aparelho gigantesco de um Estado. Se uma escola privada consegue ter um aluno por metade do preço, então apenas quer dizer que a escola pública está a ser muito pouco eficiente.
Ou seja, isso é dinheiro que podíamos estar a utilizar em melhores condições, em construir melhores escolas, em construir melhores piscinas, em melhor infraestrutura, em dar mais ordenado aos professores. Quem não conhece Portugal, Portugal está quase sempre em greve de professores, que os professores queixam-se que não têm progressão na carreira, que não têm condições, que estão super cansados. E eu pergunto-me como é que é possível? Como é que é possível que o ensino público chegue a estas condições e para onde é que está a ir o dinheiro? Portanto, o que nos vem é uma condição muito interessante. Se não há auditoria, não é verdade? Todo este sonho de construir uma sociedade mais justa, mais balançada, está a ser abusado. Ou seja, o nosso dinheiro de impostos está a ser utilizado sob o pretexto de uma causa boa, que é a educação pública, não é verdade? Para encher algumas pessoas com menos escrúpulos. Portanto, esta é uma das situações em que também dá depois exageros, que é a escola pública tem, quantos mais alunos tiver, mais dinheiro recebe do Estado. Portanto, há um incentivo aqui na escola para ter esses cursos que são inúteis e conseguir dar ilusão a esses alunos de que vale a pena tirarem esses cursos durante 4 anos para poderem receber o dinheiro que vem então de apoio. Ou seja, existe aqui todo um conjunto de expectativas e de motivações que estão simplesmente mal alinhadas. Nós não deveríamos permitir que uma escola ganhe mais dinheiro a dar cursos inúteis, não é esse o objetivo, nunca foi. Principalmente sobre o custo de ilusão para esse jovem. Um dos meus primos, por exemplo, tirou um curso de restauração de arte antiga do século XVI. Portanto, aprendeu a restaurar, a reparar a arte de igreja e tudo mais do século XVI. É um curso que parece útil, sim senhora. Só que tirou o curso durante 4 anos e, como ele, também se formaram mais 400 pessoas nesse mesmo ano. Ou seja, o que é que ele pode fazer? Nada. Trabalha neste momento como barman num hotel. É o trabalho dele. Portanto, durante 4 anos, os meus impostos, que desconto também dinheiro em Portugal em impostos, pagaram o ensino a um aluno, por acaso era da família, mas que não teve qualquer utilidade no final do dia. Ele teria tido muito mais sucesso na vida indo para um curso de restauração, aprendendo a ser um bom barman e aprender a fazer as coisas com mais nível, só que não foi isso que ensinaram aos nossos jovens. Aos nossos jovens ensinam que se não tiveres um curso superior, não és ninguém na vida, és um burro. Ou seja, é essa mentalidade, a mentalidade do doutor e do engenheiro, que está muito errada também em Portugal. Enquanto que eu noto, por exemplo, na Alemanha, e ser uma pessoa que trabalha com as mãos, seja a trabalhar nas obras, a trabalhar num café, seja o trabalho que tiver, é respeitada a pessoa. Ninguém vai olhar para mais nem para menos com base no curso. Aliás, as pessoas aqui nem sequer perguntam que curso é que tem. Enquanto que em Portugal, por exemplo, é muito importante tratar a pessoa pelo título correto, ou seja, engenheiro ou doutor. Percebeu-me que eu estava há bocado a referir-me ao doutor Sócrates. Portanto, que é para não poder faltar nenhum título honorífico às pessoas que o têm. Porque depois esse próprio doutor Sócrates, com essa correria de tirar um curso, ficou infamemente conhecido por tirar o curso da universidade dele ao domingo. Era um político já tão influente e não tinha um curso superior, então decidiu ir a um amigo numa universidade, ao reitor, e dizia ele que tinha aulas pelo telefone de inglês com o reitor da universidade ao domingo. Isto é claro que era tudo mentira, não é verdade? Mas só para ver essa É ânsia, mágico. necessidade de ter um curso superior para ser alguém na vida. Cara, isso é a mesma coisa que é falado no Brasil, cara. Estás a ver? É a mesma coisa que. Bom, a questão da restauração que você falou, da restauração de monumentos históricos, o problema aí é que existe um certo descompasso da força do Estado. Só teria que ter esse custo se tivesse demanda pelo próprio Estado que pagasse bem. Fora Exatamente. isso, é um Exatamente. descompasso enorme. Em um mundo alternativo em que Portugal reconquista o Brasil, acho que teria muito mercado para isso. Era a preparação. Sim, veja, talvez o governo português está tramando uma. Caladinhos. Mas olha, falando sobre as escolas, né? Eu só vou abrir aqui uma confissão. Eu sou a favor da escola privada, em parte porque eu sou sócio de um colégio privado. É um colégio privadozinho, bem pequeno, não ganhamos quase nenhum dinheiro, mas digamos que eu argumento um pouco em causa própria. Mas agora, isto que o Gurito está a dizer dos cursos inúteis, é tão verdade que eu já tive tantos carros que são mesmo latas velhas, né?
Eu tinha uma mania antigamente de comprar latas velhas e nunca houve um dia em que o meu carro foi reparado por alguém que fez um curso médio ou universitário de mecânica. Sempre foram pessoas que aprenderam a mecânica desde criança, com seus 14, 12 anos, e depois de 4 ou 5 anos, né, de aprendizado em uma oficina, passaram a fazer a mecânica por conta própria e por autodidatismo tornaram-se bons mecânicos. Mas você vê, por exemplo, o Macarenco aqui em Luanda, né, que era antes uma universidade, né, do tempo colonial, mas depois foi transformado em um instituto médio que tem um curso de mecânica. Todos os anos você tem turmas de, acho que são 100 ou 200 alunos que são formados supostamente em mecânica, mas nenhum deles vai os encontrar em uma oficina em Luanda a reparar alguma coisa. São sempre os autodidatas, ou seja, eles estão a fazer o curso de mecânica no Macarenco para poderem ter um lugar numa boa universidade, para ter uma ascensão social. Não estão a fazer o curso de mecânica porque querem ser mecânicos. Eu acho que esse aqui é o problema humano que nós estamos a ter com esse estilo de educação moderna. Porque o Fábio disse, né, que o Estado tem que alavancar o desenvolvimento e tudo mais. Sim, é possível, se bem que não é o que eu acho certo, né, por convicção pessoal, mas mesmo que seja possível, eu vou colocar aqui a dúvida seguinte. Você tem uma na vida de um país em que é possível ter isto quando você não tem nada, ou tem pouco desenvolvimento, e você pode criar um novo desenvolvimento com o Estado, por causa de novas tecnologias, novas oportunidades, né? Agora, esse momento não existe em toda hora. Por exemplo, este momento, né, de criar de alavancar o desenvolvimento por meio do Estado para Angola, eu acho, por exemplo, que acabou na década de 90 ou de 2000. Agora é impossível. Por quê? Porque todos os benefícios que você teria com as novas tecnologias, né, já foram ultrapassados. E todo o espaço que você tinha para o crescimento já foi ocupado por um crescimento orgânico mais desordenado que criou novos custos, né, que o Estado não consegue superar. Esse é o comentário que eu tinha apenas sobre o que o Fábio falou sobre alavancar a economia com o Estado e as universidades. Eu entendo que as universidades devem sempre lançar propostas e ter parceiros, né? Setor militar, setor governamental, iniciativa privada, principalmente para procurar fazer um soft power de procurar lançar boas sementes, né, para que o país possa crescer, né. Eu vou dispor para vocês, tem uma matéria no jornal Puro Sangue do Rubem Gonzalez que diz que o governo militar lançou o economista Roberto Campos, que que é o Paulo Guedes, faz o mesmo trabalho do Paulo Guedes. Os militares, principalmente a partir de 68, demitiram o Roberto Campos para aí sim ter um projeto nacionalista, principalmente na valorização das estatais e da indústria nacional. E o Estado atuou como indutor do desenvolvimento. Foi em relação às universidades, acredito que o governo militar só teve um alinhamento nacionalista na parte do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, porque infelizmente as universidades estavam ocupadas por uma classe média uma classe média irresponsável, com uma esquerda talvez com pensamento de esquerda, mas não sei se ali estava já o identitarismo, né? Mas eu pego o pensamento do Nelson Rodrigues quando ele fala que no Brasil também não tinha uma esquerda nacionalista, né? Visando as questões nacionais, né?
muito ligada à questão de luta de classes, muito ligada a questões da Guerra Fria, né? Mas eu entendo que as universidades elas podem fazer esse soft power e fazer a influenciação, né? Eu acho que as universidades têm que procurar aprender, assim como tem os influencers, né, de Instagram, de YouTube, né? Eu acho que a universidade ela tem que se qualificar de ser uma influencer na vida prática das pessoas, né? Porque senão os acadêmicos que vão acabar influenciando são aqueles que não praticam o que nós acreditamos, né? E nesse artigo que fala, vou ler aqui só uma pequena parte que diz do que a vida acadêmica pode influenciar também para o lado negativo, que aqui fala o seguinte: agora, 30 anos depois, temos essas aberrações de corte de gastos, ajuste fiscal, congelamento de gastos em 20 anos e essa ideologia neoliberal que consiste no silogismo retórico de gastar apenas o que se arrecada. Tudo isso é agravado quando o lacedismo, Carlos Lacerda, que foi um opositor de Getúlio Vargas, que fazia parte da UDN, aliado a interesses internacionais, tudo isso é agravado quando o lacedismo da luta anticorrupção se soma ao antitrabalhismo getulista do Roberto Campismo, ideologia dominante atualmente, que nos legou essa estética militarista do baixo escalão das Forças Armadas. Então é isso, eu acho que infelizmente a universidade brasileira, você sabe disso, né, Samuel? A gente já conversou. A universidade brasileira ela tem que ser implodida, né? Porque a universidade brasileira virou, com exceção de algumas, como o ITA e o IME, mas a universidade brasileira virou uma eterna luta entre direita e esquerda, feito por pessoas ali que estão preocupadas em fazer política, principalmente a infiltração de esquerda, né? Mas eu vejo com bons olhos que a Universidade de Portugal tem que fazer esse soft power, enterrar 1984, voltar às tradições, voltar à exaltação da cultura portuguesa e lusófona, entendeu? E buscar sempre soluções para que Portugal seja uma potência com a lusofonia, né? E também por uma questão de sobrevivência, porque se permitirmos que a cultura seja apagada, é um bocado como se vê na Galiza, que fica mais a norte, em que foram dominados por Espanha, enquanto federação, e chegaram ao ponto de proibir falar a própria língua galega dentro da Galiza. Portanto, e aceleraram qualquer processo de apagar uma língua que já era, diria, quase com 1500 anos, quase 2000 anos de existência. Portanto, que era a língua nativa do povo. E nesse sentido, pronto, quando uma pessoa começa a perder a mão sobre a sua própria cultura e começa a deixar de ter orgulho daquilo que realmente lhe foi dado e foi transmitido pelos seus antepassados, então torna-se apenas uma ferramenta nas mãos de outros grupos, não é verdade? Que depois a moldam conforme a quiserem. Eu acho que isso também é muito negativo, porque quando tu depois vês o que é que realmente agarra uma pessoa à sua terra, geralmente são os laços familiares, os laços culturais, é a espécie de cola de uma nação. Mas quando tu removes tudo isso, então passamos apenas a ser recursos, não é verdade? Em que podemos ser colocados em qualquer parte do mundo e em qualquer língua e pouco mais nada importa. Sim, é verdade. Porque é o seguinte, a universidade agora neste momento está a servir mais de um instrumento de difusão das ideias americanas, né? É aquilo que eu estava a fazer a piada no Facebook, que é o Harvard Global, né? Todo mundo, o mundo inteiro agora tem que ser igual ao Harvard. Tem que ter as mesmas faltas identitárias, os mesmos desejos, as mesmas lutas, né? Todos nós Deixa eu fazer unidos uma no ideal pergunta. lá do... Em Angola e em Portugal
É comum nas universidades ficar fazendo estudo de gênero, assim? Não, não é comum, mas o que acontece é que, inevitavelmente, nós importamos, né, essas ideias de Harvard, mas importamos por meio do Brasil. Vou dar um Lisboa exemplo. é muito mais moderna. Já temos lá um curso superior de estudo de género, o ISCTE, e está Vocês sempre estão cheio, na vanguarda, pá. Por sempre a exemplo, inovar, progressismo ao máximo. Que inutilidade. epá. Fábio, por exemplo, tem aquela ideia, né, de Willis Kangs, né, o afrocentrismo, que diz que não só o Egito era uma civilização negra, mas o Egito era, como Eu quero civilização aprender, negra, era o centro do universo. eu quero aprender Era o esse centro do universo. afrocentrismo, porque aquela imbecil da Tanira Petroni, que quer queimar estátua, porque a gente sabe que o objetivo é criar tribalização no Brasil. Não vou entrar muito nessa questão, porque acho que a gente já conversou bastante também. Mas ela disse que é afrocentrada. Que merda é essa? Afrocentrada. Epa. Não, ela é demais. Mas veja, por exemplo, o afrocentrismo, como é que chega em Angola, ok? Então, aquilo é uma moda americana que contaminou o Brasil e depois os brasileiros convidam o professor-chefe da Faculdade de Filosofia da Universidade Agostinho Neto, que é a universidade pública de referência aqui, para o Brasil, para dar uma conferência sobre filosofia africana, ok? E já de antemão lhe dá um prêmio. Ou seja, Uhum. ele recebe uma viagem para o Brasil, recebe um prêmio e recebe os aplausos de colegas que ele acha superior a si. Então o que é que ele faz? Ele diz aos brasileiros que os brasileiros querem ouvir, que existe uma filosofia africana que remonta do tempo do Imhotep. Ele vai abrir aqui uma faculdade de estudos egípcios, né? Ou um departamento de estudos egípcios. Enquanto que entre nós e os egípcios, a única coisa em comum é estar no mesmo continente. Uhum. Então, E em infelizmente, a lados opostos. universidade tem lados opostos, ainda mais. Então, infelizmente, a universidade tem esta função de difundir tudo que é de americano para cá. Obviamente que a velocidade é menor. Por quê? Porque nós somos um país mais pobre e, sendo mais pobres, não temos tanto tempo para perder com certas coisas. E também porque a nossa elite, né, econômica e política, educam seus filhos já na Europa e na América. Ou seja, as principais vítimas já estão mais próximas de vocês do que estão aqui. Por exemplo, houve um governador que teve a sua filha, que agora passou para filho, e que decidiu entrar no Big Brother Portugal, né? Acho que na Sempre, as coisas LTPI. boas é sempre por aqui. Sim, sim. Entrou para o Big Brother Portugal e disse que ele e ela fez isso para mudar, para abrir a mente dos angolanos. E isto irritou tanto os angolanos que alguns perguntaram a ele, olha, podias dizer ao teu pai governador para abrir um pouco mais o cofre, porque estamos a precisar mais de dinheiro do que de ideias nesse momento. Então, Volta à realidade. Disse. sim, mas Ninguém. olha que esta parte da dinâmica da educação angolana que é meio estranha, que você tem a elite toda econômica, política, toda ela educada no exterior, mas mas voltam depois para um país para o qual eles não conseguem viver aqui. E muitos Uhum. deles emigram. Então, eu não sei como é que um país pode viver sem a sua elite, né? Uhum. Eu sei que o poder popular está na moda, mas toda a sociedade tem que ter algum tipo de aristocracia, eu acho. Interessante. O movimento monárquico fala a mesma coisa, que cada país tem que ter a sua aristocracia. A questão é o tipo de elite, né? Uma elite, porque o que se vê por conta do globalismo
antes, isso o professor Felipe Quintas fala, que antes você tinha elite que tinha uma ideia ruim de Brasil, mas tinha, né? Mas hoje você tem uma elite globalista que nem pensa no Brasil, né? Achei interessante que você falou sobre Universidade Harvardiana. Pelo que você diz, não precisa nem ir a Harvard para voltar com essas ideias, né? Que o próprio André Nunes disse, né? Que a pessoa vai para os Estados Unidos e volta com ideias vindas de lá, né? Pelo que se vê, a infiltração pode se fazer nos próprios territórios, né? Mas é isso. O que eu acho mais curioso é que no caso de Angola as pessoas não tenham muito espaço para essas brincadeiras. Ou seja, existe muito mais proximidade com a realidade. Eu diria que estes progressismos também são um sintoma de mimo social. Ou seja, em que uma certa geração mais jovem cresceu sem dificuldades, cresceu numa almofada económica muito mais forte que a dos seus pais e consegue permitir essa distância da realidade, não é verdade? E pensar em alterar a sociedade de uma maneira que é um bocado utópica, por vezes, sem se perceber que há problemas muito mais graves por baixo. Por exemplo, o querer estudar a história do Egito em Angola, em vez de estar a investir mais em estudar a própria história de Angola e documentar isto, apenas porque é moda lá fora. Ou o querer depois com esta ideia dos géneros sexuais, enquanto na realidade muitas vezes são desvios exóticos, sim senhor, ou às vezes mesmo distúrbios mentais, e sempre foram isso, nunca foram mais do que isso. E outras vezes são muitas pessoas que só querem chamar a atenção, que é o que acontece em Portugal. Então pronto, inventam que são qualquer coisa. E isso é um problema, eu diria que é mesmo de uma sociedade que alcançou uma certa riqueza, não é verdade? Em que os seus jovens nunca tiveram que sofrer, nunca tiveram que ir trabalhar para as obras com 14 anos, nunca tiveram que realmente amadurecer muito mais cedo e focar-se naquilo que era essencial para sobreviver. Por um lado é bom, eu fico feliz que uma sociedade chega ao ponto em que consegue dar essas condições aos seus filhos, acho isso muito positivo, mas por outro lado eu acho mau porque estamos realmente às mãos agora de quem controla os mídias, quem tem esses grupos globais para estar a ter os seus próprios interesses. E sobre a monarquia, eu acho que a monarquia é um modo, eu diria, mais preguiçoso e mais conformista de governar um país, mas também é aquilo que é o mais antigo deles todos, não é verdade? Portanto, saltar fora de um sistema monárquico ou de uma aristocracia, eu diria que é um bocado difícil. Por outro lado, nos tempos que correm, em que somos vítimas de organizações globais, na verdade, empresas globais que só têm o seu próprio interesse económico em vista, organizações inclusive que conseguem levar países inteiros a tribunal caso e causem prejuízo, que já está a acontecer. Eu recordo-me, por exemplo, no Chile, a empresa de Marlboro levou o Chile a tribunal, porque o Chile decidiu fazer publicidade a avisar que o tabaco fazia mal à saúde. E isso afetou naturalmente as vendas de tabaco da Marlboro, e a Marlboro então levou o Chile a tribunal. Portanto, às vezes eu acho que uma aristocracia tem a grande vantagem de criar uma classe rica dentro do próprio país que tem interesse em ficar dentro do próprio país. Eu diria que o caso mais notável hoje em dia é a Rússia. A Rússia tem uma oligarquia, com todos os seus defeitos e mais alguns, mas os oligarcas são praticamente forçados a manter a sua riqueza dentro do próprio país. E se tentam escapar, então realmente as consequências são muito fortes quando o fazem. Enquanto que numa democracia em que não existe essa oligarquia local, existe uma oligarquia global, em que uma pessoa está a pertencer a uma Amazon, a uma Google, a uma Microsoft, a uma empresa que seja tipicamente americana, agora já nem todas são americanas, mas tipicamente são, e em que realmente essa oligarquia extrai o recurso financeiro e o recurso que qualquer consiga apanhar, extrai os recursos que esse país tenha para o seu próprio rendimento e consegue sempre escapar, por exemplo, de pagar impostos, consegue escapar de consequências legais, consegue com o seu grupo, com o seu peso global, fazer imensa pressão nas autoridades locais, seja através de subornos, seja através de pressão de outros governos. Portanto, e é um bocado injusto. Então, a aristocracia, eu vejo o caso de Luanda, por exemplo, e de Angola, serve para proteger o país, ou isolar o país, de influência estrangeira. Tem pelo menos esse benefício.
Portanto, é claro que não é tão preferível como uma democracia em que uma pessoa realmente pode eleger quem é que nos governa, mas também se formos a ver ao cabo hoje em dia, será que realmente sabemos quem é que nós votamos? Porque em Portugal, eu posso dar-te um exemplo, mais de 60% da população não vota. E desses 40% que votam, a esmagadora maioria, diria 80%, votam num de dois partidos, que são praticamente a mão direita e a mão esquerda. E ambos lavam a cara. Há pouca diferença. Portanto, eu diria que nós temos também uma aristocracia instalada, uma classe política muito bem confortável, em que neste momento, se olhares para o governo em Portugal, as relações familiares são gigantescas. Nós temos um ministro, então, que tem a filha que também é ministra ao mesmo tempo, e que é casado com outra senhora que também está numa posição muito alta do governo. Portanto, nós na prática em Portugal já temos uma aristocracia. Eu até preferia que se apenas formalizasse a situação, não é verdade? E ao menos se conseguisse tratar dessa forma, porque não, na maneira atual como nós temos, não temos qualquer proveito. Não há propriamente uma democracia funcional. E pronto, esses são os meus sentimentos neste tópico. Bom, acho que Fábio, primeiro já. comenta, depois eu vou falar. Não, tudo bem. É, Não, eu ia falar se nós vamos prosseguir. Já é 1h e 21 minutos. Queria saber até quando vocês querem prosseguir aqui. Então, Vamos então para os pensamentos Eh, finais. sim, vamos para os comentários finais. Eu só queria dizer uma coisa, um comentário sobre o que o Brito disse, né? A questão da elite não depender mais do seu próprio país e poder ir em qualquer sítio que quer, não é só um problema, digamos, de decisão pessoal, é também um problema tecnológico, porque nunca antes era possível você ter essa mobilidade, né, pelo mundo Uhum, todo. uhum, E não é uma tática apenas usada, por exemplo, pelos Estados Unidos com a questão do Harvard Mundial, né? Por uhum, exemplo, o Quênia, quando teve uma aproximação muito forte com a China, você tinha voos diários do Quênia para o Guangzhou, que é a cidade comercial da China, e você tinha toda a elite política do Quênia praticamente passando o fim de semana na China. Então, uhum. é realmente um problema que existe, é uma possibilidade técnica com a aviação que existe. Agora, há que ter algum tipo de resistência cultural contra isso e não sei, né, se vai ser uma resistência popular no sentido de que, olha, se você é ministro, se você é empresário em Angola ou no Brasil, não fica bem você praticamente viver fora de Portugal, porque fora do Brasil, ou desculpa, fora de Angola, né? Ou fora do Brasil. Da sua terra, Porque o que sim. acontece? Ele quando está em Angola, ele só precisa do mínimo, de condições mínimas para exercer a sua atividade econômica ou política e quando ele realmente quer viver, né, a sua vida plena, ele vai para Portugal. Então, ele não se preocupa com o que acontece do resto de Angola, porque o resto de Angola não Uhum, importa para ele. Isso sim. aconteceu, por exemplo, com, digamos, uma figura pública brasileira, que eu acho que não pode ser citado, porque senão acho que o Fábio acaba na cadeia, mas ele é juiz no Brasil, mas passa as férias em Portugal, e em Portugal ele anda como se fosse uma pessoa qualquer, estás a ver? E o mesmo acontece aqui, também aqui em Angola. Tem muitas pessoas que praticamente só trabalham cá, mas vivem fora. Passam até fim de semana fora. Então, e quando você não tem essa preocupação com o sítio onde você vive, obviamente Uhum. você não vai se preocupar em fazer com que haja algum tipo de sociedade funcional no teu eu país. soube, por exemplo, só fazendo uma parte, que um dos funcionários do Banco Central está para representar a finança transnacional. Ele nem mora aqui, ele só vem aqui uma vez por mês e vai embora. Canarinho. Uhum. E Epá, isso até é muito prossiga. estranho, mas será que nós devemos investir em meios antiaéreos para defender a democracia? Pá? Talvez seja a solução, pá. Brincando, brincando. Uhum. Já terminou? Sim, já terminei. Acho que podemos encerrar os comentários finais, né? Acho que é uma péssima piada. Preciso de atualizar meu repertório.
Vai você, Max, aí depois eu finalizo a consideração final. Não, já disse tudo ainda há bocadinho, portanto não tenho mais nada a acrescentar. Apenas agradeço novamente a oportunidade, podemos falar. Como sempre, é com muito gosto que vejo esta ponte lusófona entre nós e que dê para partilhar perspectivas diferentes. Eu saio sempre daqui a aprender qualquer coisa nova. Também estou muito satisfeito, né? E espero que essa conversa seja uma discussão futura para falarmos da questão das universidades, que é uma coisa que eu vou procurar insistir até acontecer. Eu espero que as universidades portuguesas e esse contato que eu tenho com vocês possa fazer esse trabalho de fazer o que o Duplo Expresso tem feito por nós. Não sei se vai ter autonomia para isso, espero que, se isso não for permitido inicialmente no ambiente da universidade, mas que acadêmicos portugueses possam fazer isso, mas eu entendo que é importante a universidade sair do seu próprio muro e influenciar a sociedade como um todo, sociedade, governos e vários setores da sociedade, porque as think tanks e as ONGs, lembrando aqui o Rubem Gonzalez, já faz esse trabalho de influência constante e eu conto com a ajuda do povo português, a começar por vocês, para influenciar, para que a universidade seja um ponto de grande reflexão lusófona, principalmente para sairmos desse esquecimento contínuo, né? Sairmos desse 1984 que a lusofonia não merece. É isso. Eu vou agradecer também o convite e é sempre muito bom falar com vocês e fazer essa ponte, né, entre Angola, Portugal, Brasil e meus comentários finais é só que não seja apenas a universidade como meio de ascensão social ou como fábrica de credenciais, mas que seja o desejo nosso pessoal, de cada um de nós, né, de conhecer a verdade, mesmo que não tenha nenhum proveito próprio imediato, porque conhecendo a verdade nós temos a capacidade de reconhecer os problemas e de pensar em alguma solução. Eu acho que isso é o que falta muito em nós. Bom, um abraço aí. Sim. Um abraço, encerrando a gravação.